Primeiramente, um bom dia. Gostaria de te agradecer por aceitar o convite dessa proposta e dizer que esse projeto faz parte de um projeto integrador, né? Prática extensionista da Universidade Católica de Pelotas, do curso de Publicidade e Propaganda. E quebrando o protocolo, né? Eu vou pedir para que tu se apresente para o público que possa ver, assistir esse vídeo. Bom dia, Rafael. Eu sou o Júnior do Vale. A gente está gravando aqui da minha loja, no Escudo Geek, aqui no centro de Pelotas. Sou colecionador de história em quadrinho, tenho uma comic shop, sou pesquisador esportivo, conheço o Rafael há muito tempo e é um prazer estar colaborando hoje com ele nesse projeto da universidade. Bora lá, meu guri! Júnior, eu não estou aqui para te entrevistar, é um bate-papo, já que tu falou um pouco de ti. Se quiser falar mais alguma coisa a respeito da tua vida profissional, do teu trabalho, se tu faz alguma coisa além da loja, das tuas atividades também, tu trabalha com produção cultural, trabalha com eventos. A empresa Escudo Geek, ela permite que eu faça eventos também. Primeira vez que eu morei em Pelotas, entre 1998 e 2002, eu fiz 33 eventos sobre história em quadrinho aqui na região. Depois passei 10 anos em outros estados, voltei no final de 2012. E aí seguimos fazendo uma ou outra coisa também. Em 2016 eu criei o Escudo Geek e desde então a gente tem trabalhado mais fortemente com essa questão da história em quadrinho, que é algo que eu curto muito, né? Afinal eu tenho mais de 40 anos de colecionismo, já há 25 anos pesquisando o assunto. E a gente sabe que as mudanças no formato do quadrinho, as mudanças no formato do consumo, a vinda de outras mídias e as facilidades do telefone, por exemplo, vão afastando o pessoal dos quadrinhos. Então a gente mantém uma porta aberta com a esperança que isso não morra, que a gente consiga formar novas gerações de leitores, que isso era muito simples até os anos 80, até os anos 90, dos anos 2000 para cá começou a ficar mais difícil. E da pandemia para cá ficou mais difícil ainda. Mas a gente, num ditado bem gaúcho, não vamos se entregar para os homens, mas de jeito nenhum, amigo companheiro. Que engraçado isso, né? Eu te convidei para a proposta, eu já devo ter falado para ti mais ou menos em que se baseia, mas agora eu vou te dizer exatamente qual é o título do meu projeto, né? Que é Estratégias Criativas para Mídias Sociais. Eu sou especializado em publicidade e propaganda e mídias sociais, e tenho estudado muito nos últimos anos, tenho estudado sobre os softwares, sobre os aplicativos, redes sociais e o quanto isso tem nos desgastado. Por isso, criei essa proposta, criei esse projeto que faz parte de uma disciplina, que é o projeto integrador, na qual eu tenho que fazer essa prática extensionista, mas que se baseia em outras duas disciplinas, que é antropologia e teologia, e comunicação e expressão, que é uma disciplina mais ligada à comunicação social realmente. Então, esse é o projeto. O projeto é sobre mídias sociais. A partir disso, eu tenho aqui 3 cartões que eu mesmo confeccionei, né? Trabalhei um pouquinho, eu gosto de trabalhar com essas coisas de criar. E eu um artista. Eu sou um autodidata, uma pessoa multifuncional. E o profissional de comunicação... Por sinal, eu tenho artes do Rafael aqui na loja aí. Ainda ninguém comprou, alguns já compraram, mas eu tô meio desativado dessa área. Então o que acontece? Vamos deixar de virado isso aqui, né? E eu já embaralhei. Nesses cartões, nessas cartas aqui, tem perguntas e questionamento. Pra ti, tu vai tirar uma carta... Podiam ser E tu vai fazer tu vai ter uma né? reflexão sobre. E o assunto é mídias sociais. E eu gostaria que tu pudesse, nesse bate-papo interativo, contribuir com o público, né? São, acredito, jovens estudantes da comunicação, jornalismo. Hoje não tem design. como sobreviver sem as redes sociais, sem as mídias sociais, né? O Escudo Geek tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Telegram, tá no YouTube, tá no WhatsApp, TikTok eu ainda me nego, né? Mas tem que estar em tudo, porque tem que estar em todos os lugares, não tem como fugir.
temos que estar em todos os lugares, mas principalmente saber como e por que a gente está utilizando e como utilizar, e no teu caso, como profissional, né? Um profissional das vendas, profissional do marketing, da produção, né? Trabalha com essa... Também tu faz muita divulgação do trabalho artístico de artistas locais e de pessoas que trabalham com anime, com mangá. Cada vez tem um público diferente, cosplayer, né? A gente se conheceu em eventos, né? Então tu tem... Todo esse pessoal transita por aqui. Transita por aqui, né? Além de... Pode falar, né? De novo, deixar escapar. Quantas pessoas adultas, pais com crianças que vêm aqui, crianças de várias idades que entram na loja. A maior parte do público é adulto. É adulto. Professores, psicólogos, advogados, policiais. Cara, o público adulto é majoritário. Por isso que a gente tem que trabalhar, porque esse público de menor idade precisa crescer. Precisa crescer, né? E as crianças hoje parece que elas estão cada vez mais se afastando dessa vida de criança, de ver esses produtos como coisa de criança, né? Talvez elas já não tenham essa mesma percepção. É uma fase que está sendo encurtada, assim, a fase da infância para a vida adulta, né? Então ela já não tem esse apelo pelo material, pelo objeto, pelos brinquedos, pelos produtos. Bom, vamos seguir aqui, senão a gente vai espichar demais o papo. Pode pegar uma carta. Vamos lá do meio. Vamos lá. Qual a sua rede social favorita? Olha, honestamente, eu não gosto de rede social. Honestamente, eu, Júnior do Vale, não gosto de rede social. Eu uso as redes sociais porque eu preciso para divulgar o meu trabalho como empresário, para divulgar o meu trabalho como pesquisador. Né? Mas eu não sou um fã de rede social. Qual a sua favorita? Favorita não sendo fã de rede social. Como profissional. Olha, eu diria que, né, que como eu já sou meio dinossauro, assim, sou meio velho, a minha preferida ainda é o Facebook. Que é o mais antigo, né? Que é onde está o público mais velho. O público mais novo foi pro Instagram e o público mais novo ainda já migrou pro TikTok. Mas eu diria que pessoa, Júnior, fico com o Facebook. Não para negócios, ele não é uma boa ferramenta. Mas eu, pessoa, ficaria com o Facebook. Hoje o Facebook está defasado, mas ele foi uma das primeiras... Eu sou do tempo do Orkut, né, filho? Nossa também, senhora! Né? Mas, então, a partir dessa transição dos anos 90... Dos anos 90 para cá vem esse boom aí da era digital, né? E vivemos ainda na era digital. Então, os aplicativos, os softwares foram criados principalmente para isso, para auxiliar os profissionais de venda, de marketing, os grandes empresários e principalmente empresas globais. E o Facebook, Zuckerberg, né? Ele foi um dos primeiros softwares que conseguiu captar seguidores e era para isso, realmente o Facebook era para venda. Nós, seres humanos assim, né, da Terra, mortais aqui, que começamos a querer nos relacionar como uma rede social, rede de amigos. Eu acho que nunca foi uma rede de amigos, era uma rede de seguidores. Virou um Big Brother em rede social. Virou né? um Big Brother. Cada um mostrando a sua vida. Mas o principal mais do que fazendo negócio. Mas o principal era para negócio. E com essa expansão e começar a criar outros aplicativos, hoje a gente tem o WhatsApp, a gente utiliza até para se comunicar, né, de uma forma mais rápida. O Instagram, que estava aí, tá todo vapor ainda, consegue, né, sobreviver. Eu tenho notado, assim, não sei se tu tem essa percepção, tem duas coisas que a gente tem que estar sempre, que nós como profissionais, eu das artes, na comunicação e tu na tua comunicação com a loja, no trabalho de vendas, em produção cultural, que são tu ter a tua visibilidade. E ainda o Google assim, não é um aplicativo, mas o Google como um buscador, ele ainda, se tu buscar ali Rafael, que sou eu no Google, tem muito pouca coisa a meu favor ali. E aí eu disse, nossa, cadê eu aqui? Se eu sou um artista, onde é que está meu trabalho internacional? Né? E onde é que estão meus eventos? Se eu botar o Júnior do Vale, talvez até, eu não pesquisei. Não, eu não apareço, mas não aparece? já me pesquisei.
Mas quando eu jogo Júnior do Vale, eu apareço na pesquisa esportiva, não como loja, geek, coisa e tal. Mas o Escudo Geek, quando tu faz uma pesquisa no Google, ele é a primeira loja a aparecer na região, sempre. Ah, isso é Ele bom. tá muito bem Mas aí então, ranqueado. pelo menos para as vendas do teu negócio, isso é muito bom. E um outro, que aí pode dizer, pode chamar de tem aplicativos, é uma rede social e tem, uns falam que é plataforma digital, mas é o YouTube. Eu não sei, eu não soube que tu tem um Eu YouTube tenho, da mas loja. eu uso pouco. E aí Porque que eu tá não o gosto muito de negócio. gravar vídeo. Só Eu- que, ó, tô fazendo porque o Rafael é meu parceiraço aí, né? E aí que eu te digo, eu tô migrando pro YouTube, eu tô de fato começando a. Eu já tinha feito tido esse estudo, né? Fiz o estudo, me especializei. E tem o YouTube e o Google, eles são muito próximos e além disso, para te poder mostrar o teu trabalho e também além disso, tu consegue através do YouTube aprender mais. Tem muita coisa disponibilizada ali de forma gratuita. Tu aprende com outros profissionais, mas também tu pode entregar algo que fica ali, sabe? Que é teu, Eu que é a uso tua isso história. diariamente. Eu vejo muitos vídeos ao longo do dia enquanto trabalho no YouTube. Eu vejo ou escuto eles se eu não posso ver. Mas eu realmente peco no sentido de postar a experiência que eu tenho, né, com mais de 40 anos colecionando, 27 anos trabalhando na área e muitas histórias para contar. Peco nisso, né, em parar, sentar, fazer um vídeo e colocar lá no Escudo Geek sem edição. Realmente essa parte me cobram muito, mas eu ainda não avancei nela. É importante, concordo contigo. Eu acredito, não, eu acho que tu, quando tiver um pouco de tempo, eu acho que tu vai começar a projetar um espaço do teu tempo que for na tua casa mesmo, para te fechar algum quartinho que for para te fazer, montar esse canal, porque eu tenho quase que certeza, como tu sabe, se expressa muito bem, tu tem essa capacidade de comunicação e expressão, e além disso tudo, tô falando que faz parte de duas disciplinas, né, que é antropologia e teologia, tu tem sabe, esse lado ético, profissional, tu é uma pessoa muito humana aqui, tu atende todo tipo de pessoas, vários gêneros, várias raças, né? Tu atende todas as classes aqui sociais possíveis. Às vezes até o cara da rua entra aqui, ou os Eu gosto que vendedores, todo mundo se sinta todo em casa mundo aqui entra dentro. aqui. E então isso é muito importante para que tu consiga mostrar esse teu trabalho e fazer com que essa loja ela se torne não só uma loja de quadrinhos para comprar quando daqui a pouco seja uma grande empresa e aí daqui a pouco eu vou ver o Júnior do Vale num outro patamar que já chegou em ser uma pessoa conhecida, mas eu acredito que tu precisa dar esse boom aqui porque na cidade de Pelotas a primeira loja que a gente pensa é Escudo Geek, né? Vai indicar quadrinhos Escudo Geek e além disso tudo tem todas essas competências, são competências primordiais para um bom vendedor, para um bom empresário. Bom, eu posso quebrar agora, posso ser eu, Bora lá! e aí senão a gente não vai ficar só, tu vai pegar as cartinhas, né? Eu sei que eu já conheço as cartas, fui eu que fiz, né? Mas eu que montei, eu que fiz, mas eu nem lembro mais, eu tenho problema de memória. Mas olha aqui, ó. O que torna um conteúdo relevante hoje? Eu vou responder. Tento conversar com outras pessoas, mas pelo que eu tenho, né, pesquisado, o que precisa ser colocado? Conteúdos verdadeiros, conteúdos que sejam originais e conteúdos que tragam algum valor, seja para a área das vendas, que aquele produto que tu está vendendo, ele tem algum propósito. Por exemplo, uma revista em quadrinho é uma revista da Marvel, da DC, uma anime, sempre vai ter, eu creio que sempre tem pessoas que vão querer comprar esses produtos, diferentemente de comprar uma fanzine do Rafael. Então isso pro teu lado tu já tem essa vantagem, tu trabalha com produtos que tem grandes marcas, né, por trás. Mas trabalha com todos os alternativos. Quem trabalha com rede, a gente falando de rede social, eu vejo hoje que as pessoas estão fazendo por questão assim é uma crítica que eu tenho. Tem muita gente que está vendendo quadrinho na internet, vendendo produtos geeks, mas de certa forma vou levar para um outro assunto, sabe? Que é a questão da prostituição virtual. Que as pessoas estão usando a aparência, o seu visual, e tu vê que tu é uma pessoa, um homem tem uma aparência, uma boa aparência, mas tu não está usando o teu visual, tu não está usando a questão estética para ganhar seguidores. Daqui a pouco tu coloca uma menina aqui na loja e aí faz a promoção dessa moça
Eu não sei, talvez algum dia, mas eu acho que com esse propósito, não é esse o propósito da loja, né? E tu tá sendo muito mais natural. Mas eu tenho essa crítica, ou esse lado que hoje eu, um artista, Rafael, para mim conseguir mostrar meu trabalho, eu vou ter que usar outros fatores, outras técnicas para poder não ganhar seguidores, não é esse propósito, mas poder mostrar meu produto, né? E no teu caso, que são os quadrinhos. Como é que tu vê isso também? Como é que tu vê essa... Eu concordo contigo. Inclusive tem vários estudos que mostram, né? Por exemplo, tu tem público majoritariamente masculino dentro do segmento geek que tu quer atingir, e tem estudos que mostram qual é o perfil físico da moça que tu vai contratar para fazer as tuas propagandas, né? Então a gente tem métrica para tudo hoje, tem metodologia para tudo, e sim, tem muita gente que se utiliza, né, de uma imagem externa para vender o seu conteúdo. Porque essa carinha aqui não vai vender conteúdo, né? Por isso que eu não vou pro TikTok, porque não dá, né? Mas a gente acaba perdendo muitas vezes bons conteúdos, porque quem está na apresentação desse conteúdo não faz parte daquilo que se determinou que é a cara para apresentar aquele conteúdo, né? É verdade, tem essas coisas, né? E realmente quem tem por trás uma marketing, quem tem um profissional de marketing por trás que faz essas jogadas, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar de ter a nossa originalidade, a nossa... Eu creio muito nisso, de não deixar a gente deixar tudo por uma questão financeira, né? Tem um lado financeiro, tem, mas também a gente não pode daqui a pouco se corromper, né? Porque a gente pode correr o risco de mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de ser com as nossas famílias ou com aquelas pessoas, nossos clientes também. Olha, eu já recebi muitas críticas com relação à utilização de rede social ou não utilização delas, a maneira como eu me posiciono, porque eu como pessoa física tenho os meus posicionamentos políticos também, que não são colocados nas redes sociais de trabalho, mas que são externados de maneira pública nas minhas redes sociais pessoais. E eu me nego, eu sei que eu perco dinheiro, já perdi seguidores, mas eu me nego a não ser eu. A pessoa que vem aqui, a pessoa que me acompanha nas redes sociais, vai me ver do jeito que eu sou, sabe? Eu não uso filtro, eu não edito, eu posto o que é a minha vida. Casa, trabalho, pesquisa, filho, gata, e sofrer pelo nosso Inter, né? Só que, eu também tô arriscando aqui, mas é isso, eu acho que a gente não precisa ser tão extremista assim, né? De não dizer o time que torce, ou se tu tem uma religião, quem não tem também, a gente tá no estado laico, tem que se respeitar. Eu acho que a gente tem que se respeitar todos por uma causa. Quem gosta de quadrinhos, vem aqui, eu não vejo ninguém brigando aqui na tua loja. E inúmeros times de futebol devem cruzar essa loja, inúmeras religiões, inúmeras classes e cores, eu já falei, né? Então eu acho que é isso, acho que tem que ter um respeito, né? Um respeito que tá faltando esse princípio. E dentro aqui da loja, né? Eu vejo a gente chega aqui e conhece uma pessoa que eu entendemos. Aqui é muito é plural. Muita gente, é muito plural o público, né? Aleatório. Tu mesmo quando vem aqui, a última vez que tu veio, encontrou um cara que tu não conhecia aqui, vocês já ficaram trocando uma ideia e já veio mais um, se já veio mais um pintor. Foi muito interessante aquele dia, né? Eu vou um recorte desse dia porque eu conheci um rapaz, né, que ele está terminando a faculdade de artes visuais, eu sou formado em artes, e aí a gente conversou, né? Ele tem um trabalho de quadrinhos, né, de mangá, e eu sou também um produtor de quadrinhos, dei umas dicas pra ele ali, gostei do material dele. Falando de desenho, chegou um outro rapaz que não desenha, mas tem vontade. Ele disse, não, chega aqui, pode conversar, né? Aqui a gente não tem esse problema, ninguém precisa ser especialista em arte aqui pra conversar e aprender. É muito interessante. Vamos agora pra terceira carta. Vamos lá! Deixa a cabeça para baixo. Um post marcante que notou recentemente. Eu vou falar de um post que eu fiz, e assim, ó, foi super despretensioso. Eu não gosto nas redes sociais, tanto nas minhas quanto nas do Escudo Geek, falar sobre o falecimento. Tá? Eu gosto de lembrar das pessoas vivas, delas, das suas obras. Não gosto da parte de falecimento. Não que isso me incomode, porque isso é absolutamente normal dentro da nossa vida. Mas recentemente a gente perdeu o Peter David, que era um cara que eu curtia demais, porque ele teve uma fase extensa e muito boa no Hulk, por exemplo, que é o meu personagem preferido na Marvel.
E eu fiz um postzinho muito simples, com a foto do Peter David, sem cor, né, falando que a gente tinha perdido um cara que eu gostava muito. E eu posto, quem acompanha as nossas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, sabe que eu posto praticamente todos os dias, e às vezes mais de uma vez por dia. E a gente tem, né, um número de curtidas e visualizações legal pro número de seguidores que a gente tem, que é 100% orgânico. Só que essa do Peter David explodiu assim, explodiu, né? E não é algo que me deixou feliz, porque as pessoas deviam ver mais conteúdo vivo. Mas é incrível como existe uma certa coisa mórbida nas pessoas que adoram notícias de tragédia, que eu não posso de jeito nenhum, que adoram falecimento. Né? Tem que postar, tem que curtir enquanto o cara tá vivo, tá se apresentando num evento, tá dando um autógrafo para um fã. Então isso me chamou bastante atenção. O fato de que aquela postagem do falecimento do Peter David teve 4, 5 vezes mais do que o normal de visualizações e curtidas. Esse é um assunto bem complicado mesmo, né? A rede social tem isso aí. Sobre o Peter David, né? Para quem não conhece, ele é um grande escritor, né? Um grande protagonista, né? Da história dos quadrinhos, né? E ainda estava recentemente vivo há pouco tempo, né? Morreu agora, não sei se tem um mês ainda que ele morreu, acho que não tem um mês ainda. Mais ou menos isso. E ele revolucionou uma fase do Hulk, né? Ele é um cara assim que pegou assim, um Hulk assim e deu um outro patamar. Assim. Na Supergirl, no Aquaman, o melhor Aquaman antes do Jeff Jones era do Peter David. X-Factor mesmo, como seja um fã de mutantes. O Hulk pra mim era o Peter David, né? Porque o Peter David, eu sou dos anos 90, né? Então quando eu comecei a ler quadrinhos era o Peter David, aí eu tava nos anos 2000, era o Peter David. Eu disse, nossa, esse cara tá... Ele ficou 10 anos no Hulk. 10 anos no Hulk e aí ficou aquela... Muito boas histórias, né? Eram contadas e realmente tem uma história muito boa, um estilo de escrita dele deve ser muito bom, o roteiro dele. E essa questão aí das redes sociais que as pessoas parecem estar mais predispostas a ver notícias ruins ou bizarras ou violentas, ou quando tem algum acontecimento trágico na vida de alguém, parece que as pessoas vão ali, assim como no outro extremo quando tu recebe um prêmio, uma grande homenagem, e aí ou tem alguma questão mais íntima, né, da tua vida, tu casou, aí as pessoas vão lá, dão muitos likes, né, e nunca é algo sobre realmente o teu trabalho, sobre e naquele período, no caso, falando pra nós, né, no período que tu tá trabalhando, tu tá mostrando o teu trabalho, tu tá publicando a loja, tu tá criando eventos, aí vai 2, 3, 4 pessoas, aí vai 10, aí passa pra 20, tem um evento que tu anuncia, as pessoas vão lá, 30, 40, tu tá anunciando alguma coisa aí, vem de fora, mas parece que quando é algo ruim, aí vem aquela legião assim que tu não sabe onde estava e aparece pra comentar, e ainda querem comentar, né? E aquilo, eu não gosto também de notícia ruim, né? Daí fica, embora a gente tem que estar sempre, tem notícias que nos... Sim, a gente tem que se manter informado sobre tudo, né? Coisa tal, notícia ruim, já tem os jogos do Inter aí, né? Então, Júnior, eu não sei se tu tem alguma coisa mais pra falar desse tópico. Não, acho que era isso. Um post marcante que notou recentemente pra mim foi esse. Foi, infelizmente, esse. Espero que o pessoal curta mais coisas boas, curta os eventos que a gente promove aqui, curta as promoções que a gente faz, as indicações que a gente dá. E foi, olha, eu acho que as únicas vezes que eu postei falecimento foi do Stan Lee, um cara que foi quase que imprescindível para essa indústria, né? E do Peter David. Acho que ao longo desses 9 anos de Scooby Geek em redes sociais, acho que foram duas exceções assim, e continuarão sendo. Eu Posso também postar coisas não sou muito alegres. de postar essas coisas, mas respeito quem posta também, né? Eu não sei nem curtir, às vezes eu nem curto, porque eu fico meio sem saber qual a expressão que eu vou dar. Tem gente que já até dá outro sentido, dá um gargalhada. Assim, porque o Instagram, por exemplo, ele só te permite curtir através do coração, né? Do coração. Não é a figura mais adequada para te curtir um falecimento. Imagina, no coração, né? Não faz nenhum sentido, né? Eles Exatamente. não atualizaram ainda esse software, esse aplicativo. Vamos chegando assim ao final do nosso bate-papo, né? Eu espero que tenha gostado, primeiramente eu agradeço de novo o teu tempo, o teu espaço. E a ideia seria a gente criar algo juntos, mas eu acredito agora criar algo juntos.
mas eu acredito que essa nossa conversa já é uma forma de criação conjunta. Vamos fazer isso no YouTube em breve. Precisa ir pro YouTube, porque eu acredito que com essa forma que tem de se expressar, tem todo o visual já aqui. Claro que aqui tu não tá sempre pra tua casa, né? Tem que descansar, embora aqui tem todo o espaço, daqui a pouco na tua casa tu consegue montar tudo. Claro, hoje a gente está gravando, a gente está com a porta aberta, horário de expediente, a gravação vai ter o barulho da rua, né? Mas eu acho que uma loja, né, com essa diversidade de cultura e entretenimento é sempre um pano de fundo legal. É um pano, né? Porque tu pode colocar a câmera em várias posições diferentes, pegar várias coisas diferentes dentro da loja, desde de miniaturas até gibis chamados de antigos, como o Tex, que segue atual até hoje. Acho legal. Eu acho que no futuro a gente vai fazer algo junto aqui, com a porta, né, fechada, para tirar o barulho, montar um cenáriozinho, porque eu com certeza história para contar tem muita. Te agradeço novamente, mas antes de te agradecer por último, assim, te dizer minhas últimas palavras aqui, gostaria que tu deixasse uma mensagem para o público que está assistindo, acredito que inicialmente vão ser alunos da comunicação que vão acompanhar, mas acredito que depois que tiver no ar esse vídeo, que outras pessoas daqui a pouco que vê esse vídeo, que gostam desse universo geek, universo nerd, quadrinhos, cinema, música, possam também conhecer o teu espaço e entrar em contato para saber onde fica. Espero que seja daqui de perto, ficar mais fácil, mas se for de longe também não tem problema, que tu trabalha com teleentrega. Mas gostaria que tu deixasse tua mensagem, assim, qual a mensagem que tu deixa em relação às redes sociais, para as pessoas, né? Deixar uma mensagem. Né? Com relação às redes sociais, eu diria para o pessoal ter sempre muito bom senso. Muito cuidado. Não postar fake news jamais, conferir sempre o conteúdo e jamais esquecer que o espaço dela termina quando o espaço do outro começa. E a gente tem que ter muito cuidado para não agredir, para não invadir o espaço do outro. A rede social não é para ser um espaço sem lei, sem regulamentação, com liberdade total. A liberdade, ela precisa ser usada com responsabilidade. E a liberdade, ela não é irrestrita. Isso está na Constituição brasileira. Ela vai terminar no momento do dia do outro. Então, muito cuidado com rede social. Rede social pode fazer um estrago muito grande na vida das pessoas. Rede social pode fazer a pessoa perder emprego, relacionamento, pode levar pessoas a suicídio. Rede social não é brinquedo. Trate com seriedade. E a outra coisa que eu diria para todo mundo é que nunca percam a criança dentro de si, sabe? Não sejam tão chatos, não se levem tão a sério, envelheçam com tranquilidade, com bom humor, com leveza, porque dessa vida a gente não leva nada, absolutamente nada. Não sei nem se as nossas lembranças nessa vida vão conosco, mas com certeza o que a gente faz pelos outros no dia a dia, isso fica, porque fica na pessoa enquanto ela está aqui. Então façam o que é bom, façam enquanto as pessoas estão vivas. Não adianta ir para cima do caixão da pessoa e dizer, como fulano era isso, era aquilo outro. Filho, depois que a gente partiu. Então façam agora, sejam leves, não percam a criança dentro de si. Eu vejo muita gente que vai envelhecendo e ficando chata pra caramba. E eu espero não ser um deles e nem ficar assim. Vamos manter essa coisa, o ser jovem por dentro nos mantém jovem por fora. E esses dias a gente ficou longamente conversando aqui com um senhor que já está chegando nos seus 90 e ele era tão jovem porque ele se mantém ativo e porque ele mantém isso, de que eu não estou velho, vou morrer daqui a pouco. Mas eu continuo brincando, eu continuo me divertindo, a vida não nos leva a sério. Então a gente não devia se levar tão a sério. Rafael, eu digo que foi um prazer estar aqui contigo quando tu me convidou, disse que as portas estariam abertas. Como as portas estão abertas assim para todo mundo que quiser conhecer o Escudo Geek. Vamos fazer o merchan aqui. Escudo Geek
Félix da Cunha 803, aqui no centro de Pelotas, todas as redes sociais. E para quem quiser, eu falo muito sobre quadrinho no Instagram chamado Crossovers, com S, Channel, que é onde eu vou colocando novidades do mercado lá fora, falando um pouco da minha experiência com pesquisa de quadrinho nesses 25 anos e, obviamente, postando muito crossover, porque eu sou muito apaixonado por crossover, que é esses cruzamentos entre personagens, editoras, e Godzilla com Thor, e King Kong com Liga da Justiça. E... Marvel vs. DC. Com certeza. Esse é o meu tempo. Então, eu agradeço realmente por ter aceitado o convite e mais uma vez, né, já me ajudou em outros momentos, outras etapas da minha vida. A ideia de ter te convidado, assim como eu fiz o primeiro evento, Tu que frequenta aqui, quantas vezes tu veio aqui? As pessoas não vêm aqui para comprar, as pessoas vêm aqui para conversar. E as portas estão sempre abertas. Quantas vezes tu veio aqui só pra gente trocar uma ideia? Eu pedi pra pedir ajuda, pra me assinar alguma coisa, pra ser minha testemunha, pra alguma situação profissional, assim, e tu me ajudou bastante nisso, tem me ajudado, tu faz parte de um outro momento da minha história. Eu deveria falar um pouco mais de mim, hoje era um espaço que eu teria como ministrante, mas eu não me sinto à vontade. Eu sempre disse que aqueles momentos ruins iam passar. Passar. E não é a forma que eu gosto de levar, eu não sou exatamente um comunicador, né? Eu tenho outras funções, outras áreas, né, que eu me dedico também. Então eu entendo que esse é o espaço também de agradecer algumas pessoas e de criar algum espaço, para dar espaço para as pessoas. Espaço para dar espaço, né? Um canal de comunicação entre pessoas que eu acredito que tem muita visibilidade aqui na cidade de Pelotas. Trabalho com a cultura local, a cultura aqui do interior, do estado do Rio Grande do Sul, e tem experiência, inclusive, pessoas com experiência internacional, pessoas com muita rede de contatos, muita rede de contatos, pessoas de diversas áreas. Eu conheci ao longo dessa minha caminhada de quase 4 décadas de vida, né? Então, tu foi uma pessoa que eu conheci já numa fase de adulta, né? Em que eu estava na caminhada acadêmica. O Cogói foi um cara que eu entrevistei, né, gente finíssima, vídeo anterior, que me conheceu num momento pior assim da minha vida, que eu estava numa situação de vulnerabilidade social, para quem não sabe, é muito ruim, e já estava há um bom tempo assim com a minha família, mas eu tive uma outra espaço da minha vida que ninguém sabe, que eu já tive uma ótima infância, e por isso talvez eu alimente essa criança dentro de mim. Eu tive uma infância maravilhosa. Então tudo isso que tem na loja eu já tive assim, ó, numa caixa gigante assim, que eu não tenho mais, gostaria de ter. E isso me faz ser quem eu sou. E esses princípios que eu levo, que tu também carrega como pai, como cidadão. E é isso que a gente tem que levar pra vida. Memórias afetivas todos os dias nas pessoas que convivem com a gente. Então vamos criar boas memórias afetivas com essas pessoas com quem a gente convive. Bom, encerramos aqui então. Não vamos mais pegar o espaço do Júnior aqui, que ele tem muita coisa para fazer aqui. A gente parou o tempo dele aqui, ele vai trabalhar muito ainda. Espero que vocês que estão assistindo aprendam um pouco e também tenham interesse de chegar aqui e conhecer a loja. Até a próxima. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.